O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A igreja hoje celebra a memória de São Francisco de Sales, grande bispo, doutor da igreja. São Francisco de Sales é um dos padroeiros da nossa ordem religiosa. A nossa ordem foi à França, graças a São Francisco de Sales, que conheceu a congregação e convidou e deu toda a possibilidade para ela estabelecer-se na França. Se tornou um amigo, e um conselheiro e um protetor. Por isso nós o temos em grande consideração. São Francisco de Sales, que foi um homem que deixou para a igreja um exemplo de verdadeiro pastor, que se fez tudo para todos, procurou cuidar de todas as ovelhas a ele confiado, cuidar espiritualmente, formar as pessoas espiritualmente, desde os mais ricos até o mais simples e o mais humildes, cumprindo assim o seu lema: fazer-se tudo para todos. A palavra de Deus hoje nos fala da vontade de Deus. A carta aos Hebreus continua fazendo uma comparação entre a lei antiga e a nova perspectiva que Jesus nos traz a respeito da nova aliança estabelecida com Deus. A lei do Antigo Testamento e a lei do Novo Testamento. A aliança antiga e a nova aliança. O sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio de Jesus Cristo. E diz hoje a carta que a lei do Antigo Testamento é apenas um esboço dos bens futuros. Quais são os bens futuros? Aqueles que o próprio Jesus viria a trazer para nós. Que no Antigo Testamento os sacerdotes ofereciam sacrifícios continuamente, repetidamente, todos os anos. Mas que esses sacrifícios não eram capazes de purificar de fato as pessoas dos seus pecados. Eles ofereciam este sacrifício para a purificação, mas isso de fato não acontecia. Apesar da boa vontade, da sinceridade de coração, se tornava apenas um símbolo, um sinal, mas que não se realizava de fato. E diante disso, Jesus se apresenta como aquele que vem oferecer um sacrifício, uma vez por todas, para a santificação e a purificação de todos aqueles que
creem nele. Não são os sacrifícios de animais, o sangue de touros, de bodes, que purifica o homem. O que vai purificar de fato as pessoas dos seus pecados é o sacrifício de Cristo. E cada vez que nós celebramos a Eucaristia, esse sacrifício de Cristo se torna presente. Não é um outro sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi um único, repito, uma vez por todas. Quando celebramos a Eucaristia, esse sacrifício de Cristo se torna presente, se atualiza no meio de nós. A Eucaristia é o sacramento. E os sacramentos, nós aprendemos, é um sinal eficaz. Isto é, se realiza de fato aquilo que se diz. Ao contrário do Antigo Testamento, se fazia o sacrifício, mas não se realizava a santificação e a purificação das pessoas. João Batista fazia o batismo, era um sinal de purificação, mas não acontecia a santificação e a purificação. Acontece com o batismo de Jesus, que de fato purifica e santifica. Esse porque é um sinal eficaz, realiza de fato aquilo que se propõe. A Eucaristia é a mesma coisa. Não é um sinal, não é um símbolo, mas é de fato a presença real do sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo que se tornam presentes em nosso meio, para nos santificar, para nos dar a sua vida. Jesus nos dá a sua vida através do seu sacrifício, do qual nós participamos. Eis então a grande diferença da nova aliança para a antiga, a diferença do sacrifício de Cristo para a lei do Antigo Testamento. Não é mais sangue de animais, mas é o sangue do próprio Cristo, do Filho de Deus. E por meio do seu sacrifício nós então somos santificados. Por meio de Jesus Cristo nós de fato entramos em comunhão com Deus. Jesus faz este sacrifício em obediência ao Pai e por amor a seus irmãos. Eis que venho, ó Pai, fazer a tua vontade. Jesus disse que ele veio de fato fazer a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Quando ele ficou em Jerusalém no templo e seus pais foram à sua procura, dizendo que estavam aflitos à sua procura, o que é que ele diz? Vocês não sabiam que eu deveria ocupar-me das coisas do meu Pai, realizar a vontade do Pai? E Jesus, depois do batismo, começa o seu ministério, começa o seu trabalho de evangelização, deixa a casa dos seus pais e se dedica totalmente à pregação pelas ruas das cidades, das vilas, por todos os lugares. E a multidão começa a acompanhar Jesus. Jesus não volta mais para casa. Jesus está completamente dedicado às coisas do Pai. E Maria, como uma boa mãe, preocupada, reúne os seus parentes e vão à procura de Jesus. Maria fez aquilo que toda boa mãe o faria. O meu filho está distante de casa, não volta mais, o que é que está acontecendo? Não tem mais tempo para comer, talvez não se cuide mais.
a gente que não entende, que fala dele. E ela vai então à sua procura, como uma mãe dedicada, como uma mãe preocupada. E ao chegar, alguém vai referir a Jesus: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus está no meio de uma multidão que o escuta. E a resposta de Jesus: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando ao redor, diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não se desfaz da sua mãe e dos seus parentes. O que Jesus afirma é que ele não veio para viver no ambiente restrito para uma família de sangue, mas ele veio muito mais, para fazer muito mais. Ele veio agregar a todos e formar uma família, a família de Deus. Fazer de todos irmãos e irmãs. Não somente os seus parentes, não somente os seus compatriotas, não somente aqueles da sua cultura ou da sua raça. Para fazer parte da família de Jesus Cristo, da família de Deus, é necessário fazer a vontade do Pai. E quem pode fazer a vontade do Pai? Todos aqueles que de fato o querem. Portanto, Jesus não se desfaz da sua mãe, dos seus parentes, mas alarga muito mais a sua família. Todos vocês que fazem a vontade do Pai fazem parte da minha família. E Jesus, ao fazer essa afirmação, ele faz indiretamente um elogio à sua mãe e a exalta ainda mais. Porque foi exatamente a sua mãe que mais fez a vontade de Deus como criatura entre as criaturas humanas. Que se ela não tivesse feito a vontade do Pai, ele não estaria lá. Jesus fazendo a pregação. Maria, quando ouviu o anúncio do anjo, a palavra de Deus, ela se coloca à disposição. Eis-me aqui, faça-se conforme a tua palavra, ela diz para o anjo. Portanto, ela ouve a palavra de Deus, acolhe essa palavra, se dispõe a fazer a vontade do Pai. E com isso, Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, no seu amor, gera o seu filho Jesus no ventre da Virgem Maria. Portanto, ela foi aquela que mais colocou em prática a palavra de Deus. Portanto, Jesus faz de fato um elogio e exalta a sua mãe. E Maria se torna, portanto, para nós um exemplo de disponibilidade, de fidelidade, de querer buscar a vontade de Deus acima de tudo. E Jesus convida então todos aqueles que acreditam no seu nome e que querem fazer parte da sua família, essa família que abrange a todos, que nós sejamos não só ouvintes da palavra, mas pessoas que praticam esta palavra, pessoas que obedecem a Deus. Às vezes nós não gostamos desta palavra obedecer. Obedecer significa aqui acolher a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus. E por que nós temos que aceitar a vontade de Deus? Porque Deus sabe de tudo, Deus é onipotente, onisciente, Ele é Pai que nos ama, Ele sabe o que é melhor para nós.
Nós temos que ter essa convicção, essa certeza de que aquilo que Deus deseja para nós é o melhor. Na sua vontade está a nossa salvação, está a nossa realização, está a nossa alegria, está a vida eterna. Fazer a vontade de Deus é colocar nas suas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto para fazer a tua vontade, porque sei que na tua vontade está todo o bem que eu desejo. Porque às vezes nós desejamos o bem para nós mesmos, mas nós não sabemos como conseguir esse bem. Ou, apesar da nossa boa vontade, nós não sabemos se do modo como nós estamos procedendo, nós iremos alcançar o bem que nós queremos, a felicidade que nós queremos. Deus sabe, Deus conhece, isso porque nós devemos então nos abandonar à vontade de Deus. Ter essa certeza de que fazer a vontade de Deus é realizar em nossa vida o projeto que Ele tem para nós, e nós seremos realmente felizes. Assim fez Jesus, o Filho de Deus, assim fez a Virgem Maria, assim fez São Francisco de Sales, e assim temos que fazer cada um de nós. Deus é Pai, Deus me ama. Quando eu faço a sua vontade, eu posso ser realmente feliz. Acolhamos a palavra de Deus e na nossa vida, durante este dia, pensemos se estou de fato procurando colocar em prática a palavra de Deus. Estou procurando em tudo o que faço, nas coisas mais simples, estou procurando fazer a vontade de Deus ou fazendo a minha vontade? E procurar, diante disso, fazer sempre aquilo que eu sei que aqui está a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.